Olá, tudo bem? A palavra de Deus diz assim, Amós 8, verso 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Como esse dia ainda não chegou, vamos continuar ouvindo as palavras do Senhor. Vamos orar? Grande Deus, nos abençoe toda a tua palavra, nos dê sabedoria, livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém. O título do nosso estudo de hoje é Como estudar a Bíblia? A palavra de Deus é assim, Tiago 1:5. Se, se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Como que nós pedimos a Deus sabedoria? Através da oração. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? Então, em oração, pedimos a Deus sabedoria através da pessoa do Espírito Santo que nos é concedida. Nós temos sabedoria para entender a palavra de Deus. Nunca deve a Bíblia ser estudada sem oração. Antes de abrir suas páginas, devemos pedir a iluminação do Espírito Santo e ser-nos-á dada. Então, as pessoas que escreveram a Bíblia, elas foram inspiradas. As pessoas que estão procurando entender a Bíblia, elas precisam ser iluminadas, inspiradas para escrever, iluminadas para entender. Quem traz essa iluminação? O Espírito Santo, que nós pedimos através da oração. A Bíblia ela contém história, poesia, profecia, evangelhos, cartas. Então, se eu estou num livro profético, devo esperar muitos símbolos. Se eu estou num livro histórico, devo esperar menos símbolos. Se estou num livro de poesia, devo esperar alguma coisa também ali ilustrativa. 39 livros formam o Antigo Testamento. 27 livros formam o Novo Testamento. Ao todo, neste livro, nós temos 66 livros. Posteriormente ao escrito do livro, ele foi dividido em capítulos e versos. Mais de 1.500 anos aproximadamente depois do livro ser escrito. Então, isso facilita o nosso estudo. Eu estou diante de um grupo e eu digo capítulo tal, verso tal. E isso permite com que o grupo chegue mais rápido ao texto. Senão eu precisaria mais para frente, mais para trás. E isso demoraria mais tempo. Então, os capítulos e versos, embora não sejam inspirados, eles facilitam, mas eles não fazem parte da inspiração e não são perfeitos. Veja, por exemplo, o final de Isaías 52 e o início do capítulo de Isaías 53. O conteúdo sobre o sofrimento vicário do servo do Senhor deveria ser o início do capítulo. Isaías 53 deveria estar aqui, mas houve uma divisão que dividiu o conteúdo no final de um capítulo e início do outro. E o conteúdo está relacionado ao servo do Senhor. Então, provavelmente Isaías 53 deveria começar aqui, em Isaías 52, verso 13. Outro exemplo que mostra que a divisão de capítulos posterior ao escrito do livro não foi inspirada. Colossenses capítulo 4. Colossenses capítulo 4 começa ainda falando dos servos, que é conteúdo do capítulo anterior. Colossenses capítulo 4 poderia começar num outro conteúdo, que é no verso 2, a oração e a prudência, em vez de começar
falando dos servos, que é conteúdo do capítulo anterior, do capítulo 13. Então, Colossenses 4 poderia começar aqui. Outro exemplo, esse traz muitos desafios, né? Apocalipse 8. Apocalipse 8 começa falando sobre o sétimo selo, mas o sétimo selo é conteúdo do capítulo anterior. Apocalipse 8 deveria começar aqui, ó. Então vi os 7 anjos. Isso evitaria um grave problema. Qual é o grave problema? Algumas pessoas consideram que, como o capítulo começa com 7 selos, as trombetas são posteriores ao sétimo selo. E isso não é verdade. O período dos selos está paralelo ao período das trombetas. Algumas traduções também elas já vêm com interpretação. Vamos pegar um exemplo, que também causa muitos desafios, né? Daniel capítulo 8. Lá diz assim, ó, o bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre. E em seu lugar saíram 4 chifres notáveis, para os 4 ventos do céu. Esse bode, na profecia, o próprio capítulo diz que esse bode representa a Grécia. Esse chifre grande simboliza Alexandre o Grande, que quando faleceu, seu império foi dividido entre 4 generais, aqui representado por 4 chifres notáveis. Então, bode grego, grande chifre grego, 4 chifres notáveis gregos. E eles se dividiram para os 4 ventos do céu. Aí vem o desafio, versos 9. O verso diz assim, ó, essa tradução que é Almeida Revista Atualizada. Depois nós vamos comparar com a Nova Almeida Atualizada, que é a última versão da Sociedade Bíblica do Brasil. Revista Atualizada. De um dos chifres saiu um chifre pequeno. Então, os chifres, como vimos, são gregos. Então, de um dos chifres gregos saiu um chifre pequeno. Então, esse chifre pequeno é de origem grega. O que ele fez? Cresceu até atingir o exército dos céus. Alguns do exército das estrelas lançou por terra. Ele também tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Ao lermos a profecia com essa tradução já interpretativa, de que de um dos chifres gregos sai um chifre pequeno, devemos esperar que essa ação contrária ao santuário foi feita pela Grécia. Mas, se olharmos uma outra tradução que é mais fiel ao texto original, nós leríamos assim, ó, de um deles saiu um chifre pequeno que se engrandeceu na direção do sul, leste e da terra gloriosa. O texto fiel à tradução é de um deles. Quem é de um deles? É o último antecessor, é aqui, ó. 4 ventos do céu, e não 4 chifres. Então, de um dos 4 ventos, de um dos pontos cardeais, saiu um chifre pequeno. Quando nós olhamos para o mapa do Oriente Médio, Ásia, Europa, África, quem encaixa nessa profecia, vindo de um dos 4 ventos, é Roma. E Roma vai praticar as ações contra o santuário terrestre. E santuário celestial, melhor dizendo. Percebe? Uma tradução com a interpretação pode mudar todo o contexto. Então, uma tradução mais fiel ao original está na Nova Almeida Atualizada, onde diz: de um deles, quem? Os 4 ventos, saiu um chifre pequeno. Então, deslocou, não é mais dos 4 chifres gregos, é outro império, é o Império Romano. Quando vamos estudar a Bíblia, também precisamos ler o contexto.
Um texto desafiador também em nossos dias. Atos capítulo 10. Um lençol com todos os tipos de carne aparecem para Pedro e a voz de Deus diz: mata e come. Pedro diz: eu nunca comi nada imundo. E aí, segunda vez, a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Para algumas pessoas, ao ler esse texto, Levítico 11, Deuteronômio está sendo jogada por terra e agora é possível se alimentar de todo o alimento, de toda a carne, porque tudo foi purificado. Mas se lermos o contexto, vamos perceber que Deus não está falando sobre o alimento, ele está falando sobre acepção de pessoas. Naqueles dias, um judeu considerava outro povo como comum ou imundo. Aonde está isso? Se a declaração de que Deus purificou está em 10:5, Atos 10:5, se a pessoa continuar lendo até o 10:28, ela vai encontrar. Pedro disse: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou, naquela visão do lençol, que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Atos capítulo 10 não está falando de alimentação, está falando de acepção de pessoas. E Deus não faz acepção. Nós também não devemos, ao estudar a Bíblia, ignorar os textos que estão bem claros. Vamos ver Paulo escrevendo em Romanos: anulamos, pois, a lei pela fé? Não de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Paulo, de maneira clara, em Romanos 3:31, está dizendo: a lei não foi anulada. Ponto. Mas há outro texto que não é tão claro como esse. Colossenses 2:14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removendo-o inteiramente, encravando na cruz. Alguns, ao ler esse texto, entendem que aquela lei que ele diz que não era anulada, ela foi encravada na cruz e foi anulada. Mas não é isso. O texto claro não pode ser ignorado. Texto claro, não anulamos a lei. Do que Paulo está falando que foi encravado na cruz, que eram as ordenanças? É só lembrarmos da morte de Jesus. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. As leis cerimoniais do santuário terrestre deixaram de ter validade na morte de Cristo na cruz. Elas foram encravadas na cruz. As ordenanças relacionadas à lei cerimonial. Percebe? Não ignoramos o texto claro e o texto difícil nós conseguimos explicar através de outros textos. O Apocalipse chama o Antigo e o Novo Testamento de duas testemunhas. E não é só o Apocalipse que faz isso, né? Testemunhos Seletos, volume 3, página 43, diz: o Novo Testamento não apresenta uma religião nova. O Antigo Testamento não apresenta uma religião que deva ser substituída pelo Novo. O Novo Testamento é apenas a sequência e revelação do Antigo. As duas testemunhas, lá em Apocalipse 11, representam as escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Importantes testemunhas quanto à origem e à perpetuidade da lei de Deus e também do plano da salvação. Desde o Antigo Testamento e continua no Novo Testamento, a salvação é pela graça. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, a lei de Deus é eterna.
Duas testemunhas é muito significativo na Bíblia, porque só através do testemunho de pelo menos duas pessoas um argumento tinha validade. Devemos dar atenção ao Antigo Testamento, não menos que ao Novo. Estudando o Antigo Testamento, encontraremos fontes vivas a borbulhar, onde o descuidado leitor apenas divisa um deserto. O Antigo Testamento projeta a luz sobre o Novo e o Novo sobre o Antigo. Ambos são uma revelação da glória de Deus em Cristo. Ambos apresentam verdades que revelarão continuamente ao fervoroso inquiridor novas profundezas. Então, o Antigo Testamento é explicado no Novo, o Novo Testamento é explicado no Antigo. Aqueles que pretendem ter Cristo vindo a fim de anular a lei de Deus e abolir o Antigo Testamento falam da era judaica como sendo era de trevas e representam a religião dos hebreus como que em meras formas e cerimônias. Mas isto é o que? Um erro. Isto é erro. O Antigo Testamento e a lei de Deus não foram abolidos. Cristo diz: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Nós conversamos com Deus através da oração. Deus fala conosco através da Bíblia, entre outras formas. Mas Cristo nos torna um exemplo ao valorizar a oração desde a alta madrugada. Podemos orar em qualquer momento do dia? Com certeza. Mas antes de ter as preocupações do dia preenchendo o nosso pensamento, podemos e devemos buscar a Deus o quanto antes. Quando o povo de Deus estiver crescendo na graça, obterá de maneira constante a compreensão mais clara de sua palavra. Discernirá nova luz e beleza em suas verdades sagradas. Isso tem sido verdade na história da igreja em todas as épocas e assim será até o fim. É muito pequeno o benefício que se tira de uma leitura apressada das Escrituras. Pode-se ler a Bíblia inteira sem que se veja sua beleza ou se compreenda sua profundidade, nem seus significados mais latentes. Deve existir um estudo profundo da Bíblia. Assim como demais áreas da nossa vida, profissional, acadêmica, onde devemos nos debruçar e estudar para entender, na questão espiritual, no estudo da palavra de Deus, é a mesma forma. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. E as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos. Não me esquecerei da tua palavra. Por quê? Porque lâmpada para os meus pés hoje é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Futuro. Me ajuda hoje e no futuro. Pés e caminhos. O Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra alcançada. Ele me desperta todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. Então, temos bênção em dobro quando nos alimentamos da palavra e compartilhamos a palavra. Bênção em dobro. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Crescimento. E a vida eterna é essa: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. É possível conhecer muito sobre Deus. Deus está constantemente se revelando.
através das pessoas, dos milagres, da natureza, através de Jesus Cristo, através da Bíblia Sagrada. É possível conhecer muito sobre Deus. E essa é a vida eterna. Conhecer a Deus o Pai e a Jesus Cristo que foi enviado por Ele. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca, pois por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Por isso detesto todo caminho de falsidade. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o perverso seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se ao nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim como os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Então, quando estudamos a palavra, conhecemos os caminhos do Senhor, o melhor caminho. Seja qual for o grande adiantamento intelectual do homem, não pense nele nem por um momento que não há necessidade de inteira e contínua pesquisa das Escrituras em busca de maior luz. Como somos convidados individualmente ao estudo da profecia. Deus hoje nos convida a estudar a profecia. Que esse seja o meu e o seu desejo, hoje e todos os dias de nossa vida. Vamos orar? Grande Deus, agradecemos pela tua palavra. Pedimos que nos conceda o Espírito Santo, nos iluminando para entender a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.